Boa noite para vocês, pessoal. Vou me apresentar aqui um pouco. Eu acredito que, assim como eu, né, nós temos um objetivo em comum, que é principalmente você falar com pessoas, né? E o que a gente mais percebe é pessoas com dificuldade de conversar, de falar em público, né? Eu só quero ver se a tela tá legal para vocês aí, se vocês estão vendo certinho ou se ela tá ficando meio fechada. Opa, pra mim tá perfeito aqui. Ela abriu a tela inteira? Isso, tá na apresentação. Tá certo. Só para me confirmar. Quando eu falei até do tema, né, para você da nossa palestra de hoje, o tímido não tem medo. O próprio tema em si, ele traz, né, um parâmetro para a gente que dá uma certa estranheza, porque a gente normalmente tende a correlacionar a timidez ao medo. A gente entra naquele pensamento de que quando eu tenho medo de fazer algo, logo sou tímido. Isso é um pensamento que a gente tem com relação ao nosso comportamento em relação às outras pessoas. Mas vamos diferenciar aqui um pouco esse medo e essa timidez. Por exemplo, o medo, ele é uma emoção básica, ele é mais na questão de instinto. Quando, por exemplo, alguém tem medo de abelha, claro que conscientemente uma abelha pode trazer mal para uma pessoa que tem uma alergia, por exemplo, pode levar à morte. É um medo consciente, porque eu sei que uma abelha pode ser perigosa. O medo que a gente diz de instinto é esse, é o medo percebido. E a gente acaba ativando no nosso organismo, através de mecanismos nossos de defesa natural, aquele sentimento de medo. Os principais sintomas são suar nas mãos, tremor nas pernas, calafrio na espinha. Há pessoas que relatam, diante de um pavor, de um medo extremo, diarreia, desmaio. Então, existem vários sintomas clínicos que trazem esse processo do medo diante de um perigo real. Só que como a gente hoje usa o nosso vocabulário contemporâneo, ainda nosso tempo gerando a modernidade, a gente tende a associar a palavra medo em muitos campos que ela não seria ideal ser usada. O medo de instinto, o medo natural, esse medo humano nosso, ele pode ser tratado em fobias, você procurar um terapeuta, você procurar uma ajuda para você lidar com isso, porque a pessoa, quando ela tem medo de um inseto, por exemplo, chega a ser ao ponto dela não poder nem ver. Ela vê, ela passa mal, ela tem que sair de perto, ela tem pavor de ver aquilo. E todos nós temos alguma coisa que temos um certo medo assim, né? Alguns têm fobia de lugares fechados, outros têm medo de estar no elevador e acabar ali também a luz e ficar preso. Tem N medo, né? Mas a timidez, ela vem com uma emoção, embora o medo também seja dito que é uma emoção, só que ele é uma emoção natural, porque através do nosso instinto a gente libera hormônios, libera outros sistemas de mecanismos de defesa no nosso corpo para poder reagir diante do perigo. Porque senão, se a gente não tivesse esse medo natural, eu poderia colocar minha mão no fogo, por exemplo, né? Mas no instinto de sobrevivência humano, nós viemos programados para ter medo realmente. Então, a descoberta, o desenvolvimento humano que a gente fala, né? O desenvolvimento das emoções, ele é trabalhado quando nós temos uma consciência de que muitas coisas ao qual nós temos um medo ou um pré-julgamento que aquilo eu não posso fazer, pode ser mudado. Isso pode ser lapidado. A timidez, por sua vez, é uma tendência que a pessoa tem de sentir um desconforto em situações principalmente sociais, né? Pessoas tímidas tentam não conversar muito, se expressam menos, falam um pouco sobre elas mesmas, têm dificuldade até para perguntar. Eu penso assim, que nem na fase quando eu estava na faculdade, né? Tem sempre aquele povo que adora perguntar, que adora apresentar, e tem aquele que fica lá, né? Retraído, não consegue nem fazer uma pergunta, e embora tenha uma boa pergunta.
Então, a timidez, ela é algo que ela está mais palpável para a gente trabalhar. E fazer esse discernimento de medo e timidez vai trazer para nós uma clareza em que sentido, Cris? Ele vai trazer uma sensação de que sim, eu posso fazer o que eu quiser se eu trabalhar o meu medo e a minha timidez. O medo, ele tem foco na ameaça, no perigo, porque pode trazer consequências, como eu falei, contra a nossa própria vida. Então, ele pode também ter intensidades variadas, dependendo do medo que a gente tem, e causas também. Também há aquelas que são por estímulos externos, não somente, como eu falei, naturalmente. Por exemplo, o medo de um inseto. A timidez, por sua vez, ela é leve, mas normalmente ela é constante. A pessoa tímida, ela tem uma vida de timidez, porque o que a gente percebe quando a gente chega à fase adulta? Não, eu sempre fui tímido, esse é meu jeito de ser. Ah, meu Deus, o meu filho é assim, quando a mãe está conversando com as amigas, né, na sala, meu filho sempre foi quieto. Ah, ele está lá no quarto, a mãe vai lá e quer que ele venha ali cumprimentar a visita ou o parente que está na sala, por exemplo. E ele não quer vir, porque ele não quer se expor. Para ele é difícil estar ali com aquelas pessoas, por mais que esteja no lar e dentro da sua segurança. Porque a timidez é algo que para ele é comum, é natural. Ele cresceu sendo uma criança tímida, tornou-se um adolescente tímido e está nessa fase ali para um adulto que muitos de nós levamos a timidez para a vida, né? E a maioria das pessoas acham que isso faz parte do perfil comportamental delas, e de fato faz. Só que entre todas as emoções que nós temos, ela é a que pode ser mais bem trabalhada no campo do aprendizado. Por quê? Porque a timidez, ela pode ser confrontada, ela pode ser ressignificada e ela pode ser também moldada à nossa realidade. Logo, o que eu percebo? Por experiência própria, as pessoas tímidas tendem a não gostar, principalmente de falar em público, de falar ao telefone, de conversar numa simples reunião, um bate-papo. Eu, por exemplo, tiro por mim, nunca fui uma pessoa tímida, embora tinha alguns receios, alguns medos, né? Que a gente aprende a trabalhar conforme o tempo. Mas o que eu percebi ao passar do tempo? Que eu não preciso ter medo de nada. Está aí a nossa propagandinha básica do remédio. Quando a gente está lá na televisão vendo, né, um comercial de remédio, aparece a pessoa falando assim, bem rapidinho, né, para o remédio. Consulte o médico ou o farmacêutico, leia a bula. E aqui vem a nossa sacada. Procure a ajuda de um bom profissional se você realmente tem um medo paralisante. Se isso te trava totalmente. Mas hoje, com a maioria das pessoas que eu converso, em estudo de casos que eu já fiz para oratória, de pessoas que querem, às vezes, até lá pelo LinkedIn, eu fiz um tempo também um trabalho lá, de pessoas que querem se sair bem numa entrevista. Tem muita dificuldade de conversar, de expor a sua ideia, de expor as suas opiniões. A maioria das vezes, a gente tem crenças limitantes na nossa mente de que como as pessoas vão reagir, como eu vou falar, será que elas vão me entender? Será que vale a pena eu falar? Então, a gente tem muitos pensamentos que minam a cabeça do tímido e que o faz regredir, faz continuar sendo uma pessoa tímida. Eu conheço pessoas que eles trabalharam a timidez a ponto de não precisarem mais ser tímido. Claro, mais recatado, talvez mais retraído, mas isso não os impede de falar em público, de conversar, de ter uma vida social, de gravar um vídeo, né? Que nem hoje a gente vê muitas pessoas têm dificuldade como empreendedor, gravar um vídeo para rede social. Vou falar aqui a minha experiência para vocês. Eu, Cristiane, já palestrei para inúmeras quantidades de público. Sempre tive essa facilidade de conversar, de falar, principalmente do que eu vim aqui, né, falar para vocês. Por quê? Porque desde cedo eu fui inserida num meio que era propício para me treinar a minha fala.
Com 7 anos de idade, eu já conseguia falar para as pessoas na minha igreja, nos meus grupos. Eu já tinha essa facilidade, eu fui estimulada. Não, Cris, você fala muito bem, você tem que aprender sobre o que você está falando, você está no caminho certo. Então, eu passei muitos anos sendo trabalhado em si. E com o passar dos anos, o aprendizado que eu fui tendo, né? A gente vai adquirindo experiência. E o que eu mais percebo é que as pessoas confundem ter medo de um palco e ter timidez. Então, a timidez, ela pode ser trabalhada. Eu vou hoje compartilhar com vocês aqui algumas estratégias para trabalhar isso, porque não adianta eu só falar, trazer a lucidez, né? Eu trazer essa clareza do meu pensamento, da minha visão sobre esse olhar clínico do medo, da timidez, e vocês continuarem sendo tímidos. Não é esse o objetivo, né? Eu sempre procuro dizer que todo tema que eu trago, ele tem que ter uma aplicação, tem que ser de fácil aprendizado. E falando isso, eu dou a mesma dica para vocês. Se vocês querem aprender, dominar qualquer assunto, Cris, qualquer assunto. Cris, eu quero ser bom em literatura. Estude sobre literatura. Consuma conteúdos de literatura, leia muito sobre literatura. Seja o melhor. Mas a que ponto, Cris, eu tenho que ler, exercício, ler, que nem é na escola, no cotidiano? Não. Você vai aprender melhor quando você sentar e tentar ensinar alguém. Essa foi a minha virada de chave. Eu entendi que, para mim, o que funciona? Além do meu conhecimento, de eu aprender, de eu buscar o conhecimento, eu tenho que colocar ele em prática. E a melhor forma para mim foi aprender a ensinar, aprender a instruir, né? Já trabalhei com líderes de jovens, já trabalhei em eventos de mulheres, em várias áreas. Então, o que eu identifiquei que funcionou muito bem para mim? Para mim trabalhar o meu repertório, trabalhar a minha timidez, trabalhar esse conhecimento, eu aprendo melhor ensinando. Essa é a primeira dica que eu dou a vocês. Você quer dominar um assunto, aprenda ao ponto de que você possa sentar e a pessoa te fazer qualquer pergunta e você saber responder. Então, assim você aprendeu aquele conteúdo. É uma conclusão que eu tirei por conta minha e isso me auxiliou muito ao longo do caminho. Por que, Cris? Porque na faculdade consegui ter notas melhores da turma. Conseguia fazer apresentação lá na frente que o povo não gostava de ir, em auditório, fazer debate. Me ajudou muito porque eu consegui performar melhor, porque eu já entendia que eu tinha que aprender a esse ponto. Lá no trabalho, quando às vezes tem um curso que a empresa pede, né? Às vezes tem alguma dificuldade, às vezes você quer uma promoção de cargo, que acontece muito, né? As pessoas querem ganhar mais, querem ser promovidas, mas ainda encontram dificuldade de se desenvolver. Por quê? Porque ela é tímida, ela não quer falar que ela, né, tem aquela dificuldade. Então, a dica que eu dou para vocês hoje é: nós não estamos dando uma martelada como juiz dizendo timidez não tem solução e medo também não. Todos os dois podem ser trabalhados. A questão do medo, né, natural e de instinto, a gente deixa para os profissionais da saúde. Inclusive, foi a área que eu vim. Eu me identifiquei primeiro com a enfermagem, depois migrei para a farmácia, fui indo e hoje me identifiquei na vida. Claro, com o digital, mas mais voltado com esse olhar, porque é um olhar acolhedor, é um olhar de promoção em saúde, né? Então, eu tenho esse olhar diferente de me importar com o sentimento dos outros. Então, por isso, a necessidade de desenvolver pessoas que acham que são tímidas e têm medo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Uma reflexãozinha que eu tenho aqui em cima desse pedido que eu coloquei para vocês aqui, dessa chamadinha de bula, né? A Bíblia diz que Deus não deu aos seres humanos o espírito de medo e timidez. Olha só, então não é um espírito, como eu disse. Olha só que a própria ciência diz que é uma emoção, né? Mas sim, de amor, poder e equilíbrio. A Bíblia traz também versículos que falam sobre medo, como, por exemplo, lá em Deuteronômio 31:8. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês e não os deixará e nem os abandonará.
Essa é uma certeza para aquele que crê nas palavras da Bíblia ou independente daquilo que você acredita. Quando você confia que você aprendeu algo, que você está ciente daquele conteúdo e você começa a trabalhar você mesmo para se desenvolver e a lidar com a dificuldade que você tem, com a confiança de que há um ser supremo com você, te acompanhando e que vai te dar força, ou você seja motivado pelo trabalho, ou você seja motivado pelos seus sonhos, ou você seja motivado pela carreira, né, que às vezes quer seguir, por aquilo que você se propõe a fazer na vida, é você encarar isso e saber que tem ajuda para tudo, tem ajuda tanto para o medo do instinto quanto para o a gente vai aqui para esse próximo slide, dando uma quebrada da onde eu vim aí. Assunto da última semana, né? A gente viu muito nas redes aí, eu sempre gosto de introduzir, mesmo que a minha palestra ela seja um pouco mais antiga e está estruturada há um tempo, eu gosto de trazer atualizações e o que eu acho genuíno, né? Que quero deixar na minha essência, eu deixo, e o que eu quero melhorar, eu também acrescento. O assunto dessa semana nas redes, na internet da vida, que a gente que trabalha digital principalmente, né? A gente vai acompanhando, tivemos aí, né? A nossa atriz querida aqui do Brasil, que ganhou o Globo de Ouro, fez um discurso muito lindo. Eu não sei se vocês assistiram aí esse discurso na íntegra, né? Mas eu vi uma mulher com um olhar de ternura, de agradecimento, porque no discurso ela agradeceu, né, pela carreira da mãe, que 25 anos antes estava ali, também foi indicada para receber, mas infelizmente não levou o prêmio, mas já era uma satisfação estar lá, ter sido indicada. E deu para perceber nela muitas coisas com essa postura que vocês estão vendo dela aí na foto, né? Ela estava com o prêmio em uma mão, com a outra mão ela está com a mão erguida. Em todo momento que ela discursou ali no microfone, ela se expressou com o olhar, ela se expressou com o gesticular das mãos, né? Ela trouxe para nós emoção na fala dela, porque dá para perceber o quanto ela se emocionou quando ela mencionou principalmente, né, a Fernanda Montenegro, que é a mãe dela. E o mais interessante que eu percebi do discurso dela é que, além dela estar com um inglês legal, né, que isso aqui já é uma coisa interessante para nós brasileiros, né, que muitos de nós às vezes tentam aprender um idioma como uma forma também de trabalhar algumas habilidades, de alcançar novos caminhos, de romper barreiras até, né, geográficas e vender para outros lugares. Então, o quanto essa atriz, né, trabalhou para chegar nesse nível aqui, meu povo. Quantos anos ela levou para isso, né? Olha só a inteligência emocional que ela teve ali, né? De não fazer uma vergonha, de chorar, ou por medo de estar ali, ficar muito nervosa, derrubar o microfone, não saiu inglês direito, podia muita coisa dar errado, né? Só que o que ela fez? Além dela fazer um discurso original, pessoal, na sua oratória, ela trouxe sentimento. Por isso que eu digo para vocês que a gente é um ser de emoção. Muitos dizem que os seres humanos são seres racionais. Também somos. Só que o que nos diferencia dos outros animais na Terra é que nós somos seres emocionais, sim. Quando estamos com raiva, às vezes agimos por raiva. Quando estamos felizes, fazemos coisas por estar felizes, né? Então, depende muito a que essa emoção está atrelada. E ela demonstrou ali naquela oratória dela, naquele discurso dela, a emoção que ela estava sentindo, o quanto ela estava agradecida. Tanto é que até o final ali, né, da oratória dela, ela agradeceu falou nomes de pessoas que ajudaram, Celton Mello, outras pessoas da equipe, outras pessoas que indicaram também ela para estar ali. Gente, ela competiu ali com Nicole Kidman, né? Que tem tantos filmes, tantas coisas no mundo do cinema, né? E tantas outras mulheres ali que também ultrapassaram barreiras. Mas pensa para nós brasileiros vendo, né? A primeira vez na história uma mulher ganhar um Globo de Ouro para o Brasil. Isso é muito legal. E isso traz para a gente aqui e agora, diante dessa apresentação que eu estou falando com vocês,
sobre o quão importante é esse trabalho diante daquilo que a gente tem dificuldade, diante da timidez, diante do medo. Porque por medo, quando chamaram ela, que anunciaram, no meu caso, talvez me desse uma dor de barriga, né? Talvez eu passasse muito mal, eu não conseguisse subir ali. Mas olha o preparo que ela teve. É uma boa atriz, excelente intérprete, né? E ela conseguiu ter inteligência emocional para estar ali. E é engraçado que eu penso assim: cada um tem o seu medo, cada um tem a sua dificuldade. E hoje eu estou aqui falando, trazendo lucidez sobre isso com vocês, para que nós possamos diferenciar essas emoções, podemos ter essa consciência de que tudo pode ser melhorado. Então, continuando no nosso tema, o tímido não tem medo, ele falta chá. Chá, Cris? Como assim? Tá com uma tarja de X em cima. Não é o chá, né? Com acento lá no azinho. É o chá diferenciado que eu desenvolvi como método para o meu aprendizado próprio. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês. O chá está baseado num acrônimo. Conhecimento é o C ali do nosso chá, né? Conhecimento. O que preciso saber? O que você precisa saber a ponto de que isso vai te ajudar a você desenvolver a habilidade, que é a segunda letrinha da nossa competência ali, né? Do chá. Habilidade é algo que você tem que desenvolver a partir de um conhecimento prévio. Para uma pessoa ser habilidosa, para um corredor ser bom, ele tem que correr o quê? Uma vez por ano? O que quer maratonar, né? Não, ele vai treinar praticamente diariamente e às vezes exaustivamente para ser um maratonista, para ser um corredor. Então, quanto mais ele fizer, né, e começar a melhorar essa competência para dispor esse seu conhecimento, para trabalhar isso que ele aprendeu, melhor ele será. Só que eu posso aprender, né? Eu posso absorver um conhecimento, porque eu já tenho consciência do que eu preciso para desenvolver qualquer coisa na vida. Habilidade eu posso trabalhar, depende de mim. Quanto tempo eu vou me dedicar para poder trabalhar determinada habilidade que eu quero desenvolver? Mas o terceiro ponto do nosso chá é a atitude potencializada vezes 3. É a ação, é aplicar e agir. Então, o nosso chá, ele é esse conjunto de coisas que vai nos fazer ir mais longe, né? Conseguir trabalhar os nossos medos, as nossas dificuldades, a nossa timidez, as emoções que nos travam em diversas situações da vida, mas que são trabalháveis. O conhecimento natural é aquele que a gente absorve no dia a dia, né? Com uma leitura, o que ouvimos, né? Pessoas que conversamos, mas tem aquele conhecimento que a gente não é natural. Você tem que procurá-lo, você tem que abrir um livro, você tem que estudar, você tem que adquirir esse conhecimento e absorvê-lo, ter essa consciência de aprendizado contínuo. Eu sempre digo que aprendizado e conhecimento na vida são coisas que ninguém tiram da gente. Até um profissional da saúde, quando ele se forma, ele tem um diploma, se ele não pagar ali aquela taxa que tem, que nem para o médico do CRM, por exemplo, ele pode não exercer a função dele. Ele tem que estar de acordo com a legislação, ele tem que declarar tudo muito certo, ele tem que estar dentro dos conformes para poder colocar o conhecimento dele em prática e poder sim atender pacientes. Então, o conhecimento, ele tem que ser trabalhado de modo que a gente consiga desenvolver habilidade e a partir do momento que a gente desenvolve essa habilidade desse conhecimento, é como uma roda que gira. Conhecimento, habilidade, conhecimento, habilidade. Só que se você fica nesse looping de só absorver. Hoje eu vi um comentário num post de uma pessoa grande até. E uma pessoa disse assim: meu Deus, gente, vocês não cansam disso? Todo dia um curso, as pessoas vivem comprando curso, não aguento mais comprar curso.
Tem alguns que fazem até piada, né? Ah, não tá dando certo, vou fazer mais um curso que vai resolver. Talvez a mentalidade que tinha no primeiro curso, as ferramentas ali, fossem suficientes para ela ir avante e já conseguir algum resultado. Só que ela simplesmente, as pessoas, a maioria desiste aqui no nosso H, desiste na metade do chá. Ele tem o conhecimento, ele começou a trabalhar a habilidade, mas daí ele entra no looping. Eu começo a ficar melhor no que eu conheço, e quando eu fico melhor no que eu conheço, eu acho que eu tenho que saber que eu preciso ficar melhor ainda no que eu conheço. E fica nesse looping temporal de conhecimento e habilidade. Mais um curso, mais um infoproduto, mais uma aula. Livros são muito importantes ser lidos, mas tem pessoas que leem muito pouco, aplica, porque mal lembram o que leu. Eu peguei o hábito de ler um livro e fazer anotações. Isso para mim foi muito válido. Por quê? Isso me trouxe muita clareza de coisas que eu tinha que ir para a parte da atitude. Eu tinha que ter uma ação, eu tinha que aplicar, tinha que agir para que o chá, para que eu pudesse ali ter essa competência bem desenvolvida na minha vida e elucidar todos os problemas que eu tenho diante de uma trava, é botar ação. Não adianta de nada eu aprender, eu desenvolver a habilidade de aprender, mas daí eu não coloco em ação. Isso é muito importante, estar em movimento. Eu tenho essa frase aqui do ladinho que vocês vão ver. Quem sabe se comunicar cria realidade potencial. Tá o meu nomezinho aí, porque essa frase é minha, né? Vocês não vão achar ela por aí. Deixa eu só tomar um gole de água. Porque o que me fez pensar assim? Porque a partir do momento que você entende que ao comunicar, gente, comunicar não é o mesmo que falar. Comunicar não é o mesmo que pôr a sua opinião para fora. Comunicar não é o mesmo que conversar. Comunicar, quem comunica, ele está anunciando algo. Agora, aqui apresentando para vocês, eu estou comunicando esse assunto que a gente dispôs a falar aqui. Então, eu estou comunicando, trazendo para vocês um conhecimento meu, né? Que eu quero que vocês desenvolvam, que vocês apliquem na vida de vocês e tenham resultados, né? E a comunicação, quando você comunica algo, é porque você já trabalhou a sua habilidade de conhecimento para aquela comunicação que você vai fazer. Ninguém vem a público comunicar uma nota, por exemplo, até mesmo jornais, né? Políticos, pessoas que são influências, às vezes tem essa questão, eu vim comunicar a público tal decisão, né? Tal coisa. Mas porque a pessoa acredita o quê? Que essa comunicação que ela está fazendo ali, ela vai falar exatamente o que ela vai fazer, como ela pensa, e aquilo está coerente com aquele conhecimento, com aquele assunto que ela está falando ali, que ela está se propondo a falar. E é por isso que a habilidade de comunicar, ela cria realidade potencial. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que eu desenvolvo, por exemplo, a minha oratória, eu deixo de ser uma pessoa tímida e eu passo a aprender a comunicar, eu vou conseguir me colocar em locais diferenciados. Eu não vou ter vergonha para fazer uma apresentação. Eu não vou ter dificuldade de apresentar o meu produto para um cliente. Eu não vou ter dificuldade de comunicar, por exemplo, que a minha empresa tem a melhor solução para aquela outra empresa. Então, essa realidade, ela se materializa diante da nossa comunicação, linkada ao nosso conhecimento, e ela pode ser potencializada. Trazendo uma reflexão breve, parando para pensar, vamos pensar assim, em plays da internet, a gente tem muita gente que influencia outras pessoas, óbvio, né? Cada um tem os seus seguidores, tem as suas próprias formas de pensar. Mas tem pessoas que se destacam pela sua comunicação. Pablo Marçal é um que tem uma comunicação que muitos não gostam, outros amam. Outro que tem uma oratória, uma comunicação diferenciada, que a gente lê muitos livros também aí,
A Camila Saraiva, o marido, né? São de uma família, assim, que gostam dessa área de desenvolvimento humano, livros, gostam de comunicar, né? E o que eles comunicam? Eles comunicam com o dia a dia o quê? Só a vida deles? Não. Eles comunicam conhecimento. E isso trouxe para eles resultados. A partir do momento que eles entenderam que comunicando aquilo que eles aprenderam, colocando isso no nosso chá, desenvolvendo habilidade, né? E tendo a atitude, eles criaram uma nova realidade. Muitas pessoas hoje a gente vê muito na internet, tem muita prova social, e se de fato é ou não, a gente não sabe, mas há aqueles que a gente percebe que sim, que eram pessoas que vieram de famílias humildes e que hoje vivem uma vida extraordinária. Então, às vezes, a gente se coloca no posicionamento na nossa rede social, querendo ser autoridade em algo, porque a gente tem o conhecimento, a gente aprendeu, certo? E a gente tem que aí trabalhar agora a habilidade de colocar esse conhecimento de forma que o meu público entende o que eu quero comunicar e que ele se identifique também. Só que a partir do momento que eu consigo linkar isso à atitude e consigo comunicar, eu vou poder mudar a minha realidade. Por quê? Mais pessoas vão me ouvir, mais pessoas passaram a comprar mais curso deles, mais pessoas passaram a comprar mais livros e tantas outras pessoas que são inúmeros, né, que a gente poderia citar aqui, que cresceram digital. Por quê? Eles aprenderam a comunicação, a arte de comunicar. E a arte de comunicar, ela tem uma abrangência muito grande. Eu não fiz faculdade de propaganda, né? De publicidade, por exemplo, mas estudo e leio muito sobre. Foi um conhecimento que eu fui atrás, mas para mim não me bastou, né? Trabalhar aí só as minhas habilidades. Eu fui desenvolvendo isso ao longo do caminho. E isso potencializa. Assistam esse pequeno vídeo que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Cris, eu acho que o vídeo tá sem som. Sério? Para mim Isso. tá bem bom o som. Vamos pular então. O que eu posso falar do vídeo para vocês? Eu até tentei mexer aqui, mas eu não consegui arrumar o áudio dele. Vamos deixar assim. Esse trechinho ali do filme do Harry Potter é bem conhecido. Provavelmente todos vocês ou já assistiram ou podem ver depois. Tem no YouTube também esse vídeo. Você pesquisa lá sobre o bicho-papão do Harry Potter. Falando ali sobre isso, o professor ele fala para os alunos, né, que no armário tem o bicho-papão e que ele materializa o medo da pessoa. E daí ele sugere uma atividade para eles, que é fazer esse medo se transformar em algo engraçado. Aí eles vão ficar ali em fileira e ele vai ensinar o encantamento, né? Por exemplo, o primeiro aluno ali, que é o mais tímido, porque ele tenta nem ir para frente quando o professor chama, né? Daí mandam ele na frente, daí ele fala que ele tem medo do professor, que agora me fugiu o nome, se alguém me lembrar aí. Eu acho que era o Snape. Snape, isso mesmo. Tava com o nome dele aqui, mas não saía. O professor Snape tem mesmo uma cara assustadora, né? Então ele tem muito medo dele, porque volta e meia a gente quem acompanhou os filmes aí vai ver que ele chamava muita atenção dele, né? E daí ele falou que uma coisa engraçada para ele eram as roupas que a avó dele usava. O primeiro bicho-papão que sai do armário, o professor ensina o encantamento, né? Ele aponta a varinha e o professor Snape aparece vestindo a roupa da avó dele. É muito engraçada essa cena. E outros da fila também, né? Colocam ali os seus medos e transformam numa coisa engraçada. O que eu quero trazer com esse vídeo para vocês? Porque às vezes os monstros existem só na nossa mente. Às vezes a gente cria uma realidade para nós
que ela não é real, mas para nossa mente ela já se tornou real. Aquele medo de estar num palco, por exemplo, de falar, né? Aquela sensação de pessoas te observando, te esperando ouvir de você. Você tá nervoso, o seu coração você ouve mais do que qualquer outro barulho naquele momento. Estou falando isso por quê? Porque mesmo quando eu era adolescente, eu fiz parte de uma companhia de teatro que eu me apresentei em São Paulo, num teatro grande de São Paulo. E eu tinha uma fala meio longa até na peça, quando apresentei em lugares menores foi tranquilo. E quando chegou nesse palco enorme, que eu vi aquelas cadeiras todas cheias, né, a parte de cima, tudo, era muita gente mesmo. E eu tinha apenas ali 10 anos. Mas eu respirei fundo, por quê? Porque eu aprendi muito, eu estudei dedicadamente para fazer o meu melhor naquele dia. E como era uma coisa que eu gostava muito, saiu com facilidade e consegui vencer, mas eu sei exatamente a sensação como é. E quando eu estou explicando, falando ela aqui para vocês, na minha mente, me trouxe um calafrio. Olha só como isso é linkado na nossa mente. Veio aquela mesma sensação de eu estar no palco, eu olhar para o chão, eu ver os meus pés, e eu levantar os olhos para a plateia e ver aquela plateia toda sentada, com expectativa, esperando eu falar. E isso é uma coisa incrível, o poder da nossa mente. A nossa mente tem o poder, né, de transformação na nossa realidade. Então, o medo, quando a gente consegue linkar ele, trabalhar a nossa emoção e linkar ele a algo que já não faz mais tanto sentido, não faz sentido ter medo, que ele não é um bicho papão assim, vamos dizer, isso pode ser trabalhado, a gente fica mais leve. A minha dificuldade de falar em público passou, tanto é que depois disso fiz muitas palestras para muitas pessoas em quantidade. Parei pelo meio do caminho por me envolver em outros projetos, mas de verdade é o que inspira o meu coração aquece. Eu amo conversar, eu amo falar, eu amo transmitir um pouco o que sei. E hoje, o que me aconteceu na prática? Vamos falar para a prática, porque eu acho que é o mais interessante para nós hoje. Meu perfil do Instagram foi hackeado. Perdi meu perfil com mais de 1.000 seguidores, que foi construído ao longo do tempo de 10 anos, não é pouca coisa, então eu tinha muito conteúdo salvo, muito conteúdo ali, palestras, fotos que eu não tinha salvo em outro lugar. Gente, eu perdi tudo. Eu poderia sentar e chorar, né? Mas não, zerou e tô começando de novo. Perfil que eu comecei novo, tem dias. Mas sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, é um novo começo para mim. Vou procurar outras pessoas que não me conheciam, que não me seguiam, aqueles que me conhecem. Aos poucos vão voltando, né? Porque tem pessoas que seguem, porque acreditam no nosso trabalho, no que a gente faz, acompanham a gente no dia a dia. Isso é muito importante. Por isso que às vezes eu vejo pessoas que travam até para fazer stories, fazer conteúdos. E isso é muito falado hoje. Todo instante que você abre a rede social, tem alguém falando que você tem que produzir conteúdo, que você tem que produzir conteúdo, que você tem que estar no seu perfil, porque você tem que estar ali quase que 24 horas por dia, que nem um influencer que vive ali dentro. E essa não é uma realidade para todos nós, porque muitos de nós têm a dificuldade de gravar um vídeo de 30 segundos. E, confesso, pequei, porque sou um deles. Cris, como assim? Sim, se eu precisar falar para um estádio de futebol com milhares de pessoas, eu farei. Pode convidar, eu vou. Mas quando se trata de gravar um vídeo, meu povo amado, a Cris treme. Ainda estou trabalhando isso, estou desenvolvendo isso, estou me preparando conteúdos, porque agora a minha rede social ali está zerada, né? Tenho que botar conteúdos novos, e tem outras coisas também que eu estou em projetos para fazer esse ano, né? Que a gente se propõe aí no final do ano, a gente decide as nossas metas, e eu já vinha trabalhando nas minhas para tudo começar esse ano. Então, o que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes parece tão bobo, né? Alguém fala assim, eu não consigo gravar um vídeo de stories, eu tenho dificuldade para gravar um vídeo para ensinar qualquer coisa para alguém. Muitos de nós têm essa dificuldade, eu me incluo, porque eu tenho essa dificuldade. Eu tenho aqui o meu roteiro que eu estou mostrando para vocês, coisas que eu coloquei, mas eu gosto dessa liberdade aqui que a gente tem no encontro assim. Por quê? Porque eu posso linkar isso a coisas mais práticas. Eu tenho algo que não precisa ser engessado. Eu não tenho segundos para dar dica a alguém.
E eu não acho muito justo, muito legal fazer isso. Então, eu tenho essa dificuldade de crença, é uma crença, que pouco tempo não é o suficiente para me ensinar algo. E eu aprendo com pouco tempo que alguém explica algo. Então, não faz sentido o meu medo, certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Que isso que eu trouxe aqui para vocês traga ações, como nessa tela que nós estamos aqui agora. Estudar, como eu falei, né, um assunto ao ponto de você dominar. Conhecimento é poder, sim. É poder de sentir confiança, é poder de ajudar, é poder de apontar outros caminhos, é expor ideias, é se posicionar. Então, o conhecimento, ele rompe fronteiras, ele rompe barreiras, ele rompe todos os paradigmas e todos os empecilhos que a gente pode colocar na frente. Por que ele rompe, Cris? Porque ele traz clareza, né? Ele traz clareza ao nosso entendimento, traz novas ideias que através de um novo conhecimento você mesmo tira suas próprias conclusões e tenho certeza que o mesmo assunto, várias pessoas, cada uma vai trazer uma ideia diferente daquele mesmo assunto. E esse que é o mais legal do poder da mente, daquele poder que eu falei ali naquele versículo que Deus deu para nós isso. Ele deu essa nossa inteligência para a gente usar. Ele deu esse poder para nós, para a gente sentir amor em comunicar, sentir amor em falar com as pessoas, em promover isso, de promover uma conversa saudável. Aí tem gente que diz assim, que é tão tímido a ponto de que ele não tem assunto. Aí eu pergunto assim, pessoas já me falaram isso, eu digo, tá, você se considera tímido, você não tem um assunto. Mas quando alguém vem conversar com você sobre o que você fala, geralmente eu não falo, a pessoa começa puxando assunto comigo, porque é uma pessoa que não é tímida. As pessoas chegam na gente como? Falando do tempo, né? Principalmente o tempo. Ah, o dia tá sol, o dia choveu, você viu como tava calor, você viu como tava frio. É o assunto da fila, coxinha de saúde, da fila do banco, em qualquer situação, quando você está frente a frente com a pessoa. Então, uma das ferramentas mais poderosas da nossa ação diante da timidez uma pessoa chegou a conversar comigo, se posicione a ponto de que você possa entender o outro, deixe ela falar. Você tem essa dificuldade de falar, mas pelo menos espelhe. Qual que é o espelho que a gente ouve falar muito sobre o rapport? É você, né, ficar na mesma postura, na mesma altura, conforme a pessoa fala com você. Se ela tá mais relaxada, você fica mais relaxado. Se ela gesticula, você gesticula. Claro, por tímido, isso é mais difícil de fazer. Mas é possível, mesmo na sua timidez. Porque quando você mostra interesse para pelo menos ouvir aquela pessoa que veio conversar com você, você já está em meio caminho andado. Você está aberto a ouvir. Às vezes aquela pessoa ali tem algo para dividir com você muito legal, muito importante. Uma coisa que você não sabia. Às vezes está na fila do banco uma solução que você sabia, que você não sabia nem que você poderia resolver no aplicativo. Aquele cliente que está na sua frente falou com você, tem aquela solução. E você pode sair da fila e ir embora porque você consegue resolver em casa. Então, as oportunidades, elas estão a todos os momentos ao nosso derredor. E às vezes nós não abraçamos elas por nos isolar, por preferir não ter esse contato, né? Devido à nossa timidez. E isso, para muitas pessoas, é uma causa para isolamento social, né? Não se expõe, não vai a eventos, tem dificuldade de fazer novos amigos, às vezes até tem amigos, porque conheceram ao longo do tempo aqueles mais próximos, principalmente vizinhos, o que estudou junto, mas tem dificuldade ainda de desenvolver outros relacionamentos. Até na vida amorosa, tem pessoas que são tímidas ao ponto de ter medo de falar com uma mulher. O homem também, a mesma situação. Existem pessoas nesse extremo. Então, tudo isso pode ser trabalhado. Então, as ações, ela pode ser trabalhada em cima do nosso conhecimento. Esse conhecimento pode gerar essas habilidades de entender, né, os nossos relacionamentos, os nossos medos, e que isso possa trazer para nós uma clareza de como que eu vou lidar com esse medo, como que eu vou lidar se eu sou tímido a esse ponto. Hoje a gente vê um comportamento muito comum nos jovens, nos adolescentes. Eu, por exemplo, tenho uma filha adolescente, a minha filha tem 17 anos. E é tímida, mas ela não é um tímido que não se comunica. Ela é tímida até um certo ponto. Ela conseguiu olhar para você, ela sentiu que você é uma pessoa disposta a ouvi-la, ela vai começar a conversar também. Então, muitas pessoas que passam por ela acham ela tímida, porque
eles hoje é muito no casaco, no capuz, no celular, então parece que outra realidade. Mas às vezes, por a gente olhar a pessoa assim, a gente, nem vou mexer, não vou atrapalhar ele no mundinho dele, vou deixar para lá. E às vezes a gente nem puxa uma conversa, que poderia render uma conversa sadia. Então, as nossas próprias crenças de dar estereótipo para a pessoa tímida, a forma como ela fala, né? O jeito que ela anda, se ela está retraída, se ela está se escondendo, né? A forma como a pessoa se apresenta fisicamente, às vezes, já é um motivo para a gente nem se aproximar. Então, essa timidez, ela pode ser trabalhada com esse olhar. Eu espelhar no outro, eu também começo a me desenvolver o meu próprio lado de timidez, a minha própria fala. E quando eu domino algum assunto, por exemplo, se eu estou no banco, na fila, e de verdade, uma pessoa começa a conversar comigo, vem falar alguma coisa, eu, claro, né, vou dar atenção, vou concordar com a cabeça, mas se eu sou uma pessoa tímida, eu tenho dificuldade de dar uma resposta imediata para ela. Mas talvez eu domine um outro assunto de interesse para quem está num banco também. Como, por exemplo, sei lá, eu faço investimento em consórcio, por exemplo, que é uma coisa que eu também gosto de fazer. E daí, sei lá, essa pessoa linkou porque é uma coisa que ela entende do assunto, a pessoa que está no banco conversando com ela, dela fala, você está aqui, legal, você já conhece algum investimento financeiro? Pronto, começou um novo assunto, eles têm um assunto em comum para conversar. Mas tudo tem que ter um ponto de partida, né? Tem que ter essa questão de você realmente fazer o rapport, você fazer esse reflexo, se colocar disponível. E essa atitude, essa ação que você vai tomar, é só você que pode ter. Outras pessoas podem tentar chegar em você mesmo sendo tímido, mas se você não der abertura, elas vão desistir. Por entender que você que tem que entender o seu momento, por achar que não querem ser invasivas, né? E às vezes as pessoas se afastam e o tímido ele começa a pensar, poxa, ninguém gosta de conversar comigo, poxa, ninguém me vê, né? Ninguém me compreende, mas porque não tem essa abertura. E as outras pessoas também têm essa dificuldade de chegar nele. Então isso é uma questão de troca. Às vezes o tímido é quem puxa o assunto, às vezes o tímido é quem está falando. Mas vai muito de você espelhar. E outras experiências também ajudam, como nós temos o caso da atriz ali. Cante, atue, narre, te veja falando, peça para as pessoas mais próximas te ouvirem, né? Criar um hábito de falar. Tem dificuldade de falar em público? Fale sozinho. Tem um gato? Fale com o gato. Faz de conta que o gato é o teu cliente que sentou para cá, que tu quer ter uma conversa com ele, olho no olho, trazer um contato humano, poder vender o teu serviço e você vai melhorando o teu script. Claro que o gato não vai trazer resposta, ele não vai te espelhar. Mas é um ouvinte, é alguém que você tem afeto, mas faça alguma coisa, se coloque em movimento para que essa timidez ela vá aos poucos sendo trabalhada. Eu não posso garantir para você que você vai deixar de ser uma pessoa tímida, que você vai deixar de ser medo, porque isso são emoções humanas, estão na nossa realidade humana, mas elas podem ser trabalhadas. Gravar áudio, às vezes a gente tem dificuldade, tem gente que tem dificuldade para gravar um áudio, escreve um textão doendo os dedos, cansativo. Gente, eu não gosto de mandar áudio, meu Deus, se eu mandar áudio para o cliente, misericórdia, o cliente não vai gostar, vai que ele não pode ouvir. Claro que para o cliente você sempre vai perguntar, olha, eu posso te mandar em áudio porque eu tenho que explicar mais ou menos e fica difícil escrevendo, você pode ouvir áudio agora? Pergunte primeiro. Às vezes a gente tem aquela sensação de que a verdade tem que ser dita e o óbvio também, gente. Às vezes nós temos dificuldade de impor aquilo que pensamos e que queremos transmitir ou comunicar porque nós simplesmente não pedimos licença. Nós não pedimos para outra pessoa, olha, eu tenho dificuldade de gravar áudio, eu tenho dificuldade de falar, né, por telefone. Eu posso mandar por escrito para você? Você aceita receber uma proposta por e-mail? Gente, coloque isso na vida de vocês. Não use como barreiras a desculpa de que eu não consigo falar com o cliente, logo não vou ligar, logo não vou prospectar, logo não vou vender, logo não vou evoluir. Entende que isso são coisas que vai trazer impactos significativos naquilo que você se propõe a fazer. E isso serve para aplicar em tudo na vida. Seja para estudar, seja para trabalhar, seja para carreira, seja para o que for. E outra coisa que é muito interessante, consuma mais e fale menos. Eu sou uma pessoa que fala muito, mas eu tenho essa consciência de consumir mais, por isso eu consumo muito mais. Enquanto muitos estão aí, né, rolando feed, às vezes em meme, em coisa do momento, e trend e tal, eu estou lendo um livro,
Eu estou lendo nesse momento 2 livros diferentes, de assuntos totalmente diferentes, justamente para desenvolver algumas habilidades que quero ter. E esse hábito de leitura não é uma coisa que é da cultura da minha família, por exemplo. Eu nunca vi minha mãe ler um livro, né? Claro, a Bíblia sim nos ensinou a fazer isso, né? Mas nunca teve essa iniciativa de saber que precisava de um conhecimento a mais. Ela não trilhou esse caminho que eu trilhei até aqui. Eu sempre tive curiosidade. Eu sempre tive muita vontade de aprender. Então, eu sempre tive que ir atrás do conhecimento. Então, eu fui fazendo habilidade e depois eu fui aplicando. Então, eu consumo muito, por isso eu falo muito. Aí alguém diz assim, Cris, ai, mas eu falo pouco porque eu acho que é melhor, eu não gosto muito de me expressar, de me colocar em situações complicadas que eu tenho medo de sair depois. Mas comece a consumir algo, se coloque em movimento. Veja conteúdos que realmente valem a pena, principalmente para aquilo que você está como projeto. Ai, o meu nicho é emagrecimento. Mergulhe nisso, aprenda ao ponto de ensinar. Né? Escute podcast, livro, entrevista. Cris, não consigo ler um livro. Eu não consigo lá comprar um livro e ler, virar 5 páginas. Abaixa o PDF, desculpa. Abaixa o PDF, né? Ouça livros áudio, tem muita coisa, a gente tem muito conteúdo gratuito hoje na internet, tem coisas ruins e boas, mas tem esse filtro que a gente pode ter também, gente. Então, seja um ouvinte assíduo também. Às vezes, aquele senhorzinho que está lá para cortar o cabelo do seu lado precisa de ouvir algo de um jovem com sonhos, né, com inspiração ainda, porque às vezes está numa situação difícil e às vezes a gente nem percebe, a gente está influenciando na vida das pessoas ao nosso redor. E o que eu quero chegar aqui nesse ponto e falar para vocês é: encontre o seu equilíbrio. Faça perguntas a si mesmo. Que habilidade eu preciso desenvolver para fazer tal trabalho? Que habilidade eu preciso desenvolver para poder perder o medo, perder a timidez? Eu preciso desenvolver essa habilidade? Eu preciso, Cris, eu tenho medo realmente de algumas coisas. Então, qual conhecimento você precisa para transpor a barreira desse medo? Ah, o meu medo é de inseto, um medo mais natural. Tem médicos, terapeutas, psiquiatras, psicólogos em todos os lugares que você pode procurar ajuda se isso te atrapalha na questão já com sintomas físicos, né? A questão da dor no peito, a questão da palpitação, né? De ficar com as mãos ali suando. Se isso está te trazendo mais danos físicos e emocionais, é interessante procurar um profissional. Hoje eu estou fazendo aqui essa apresentação para vocês no intuito de trazer uma lucidez e uma aplicação mais prática, mas um pouco mais rasa, não de forma clínica, não com um olhar de promoção em saúde, embora isso é sim importante. É importante você verificar isso. Tá tudo certo até aqui para vocês? Eu quero saber o tempo como tá, porque eu tô chegando no final aqui. Parei na parte de encontrar a questão do equilíbrio, né? A importância de ressignificar experiências é uma linkagem que a gente pode fazer para poder desenvolver as habilidades que precisamos para poder lidar com algumas emoções e principalmente timidez e o medo. Os nossos pensamentos, como eu mencionei, também ajudam nessa questão de criar, né, a nossa realidade, tanto é que nós temos imaginação. O ser humano é o ser único que tem a capacidade de criar coisas que nem existem, né? Personagens fictícios, universos paralelos, filme, livro, tanta coisa, né? Outra questão muito interessante é a gente linkar a prática leva à perfeição. Isso é muito falado e isso é fato, gente. Quanto mais você faz um bolo, melhor você vai ficar nele. O poder da nossa mente, a nossa mente tem um poder incrível de aprendizado e nós às vezes não usamos esse potencial que nós temos por não buscar o conhecimento, por não tentar desenvolver essa habilidade, né? E acabamos por não tendo essa ação de saber que nós podemos sim, né, passar a barreira do medo, passar a barreira da timidez e comunicar aquilo que nós viemos comunicar no mundo, aquilo que nós colocamos para fazer. O poder da influência, né? Hoje a gente sabe que não é só o Jornal Nacional que é influência, tem o influencer da internet, né? Tem tantos meios de comunicação, tantas pessoas falando ou fazendo algo, né, sobre comunicação, trazendo um assunto novo ou uma ferramenta, sempre tem alguém influenciando o outro. E nós achamos, às vezes acreditamos com crenças limitantes que a influência
não tem alguém que está esperando para ouvir algo de você. Porque só você tem aquilo que você tem, que você aprendeu, né? Tem alguém esperando para ouvir aquilo que eu vim aqui hoje falar para vocês. Alguém aqui precisava ouvir essa apresentação e vai trazer algum ponto de lucidez. O papel da consciência, então hoje eu trago aqui essa questão de equilíbrio. É estar consciente que o medo existe, a timidez existe, são emoções e são passíveis de transformações. Elas podem sim serem trabalhadas. Eu posso continuar sendo uma pessoa tímida, Cris, o resto da vida? Sim. Mas você pode ser um tímido que fala, mas você pode ser um tímido que se comunica, você pode ser um tímido que consegue influenciar na vida das outras pessoas, porque você entende que a sua mente te dá poder para isso. Você consegue falar em público numa apresentação como eu estou fazendo aqui, e com o passar do tempo você vai ficando melhor nisso. Buscar feedback, a gente fala muito feedback e retorno, que as pessoas falam sobre aquilo que você faz, né? Sobre aquele conhecimento que você traz. Então, é muito importante ter essa visão de que você precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio. Então, para conscientizar vocês aqui hoje, eu quero que vocês façam uma reflexão após a reunião, sentem um pouquinho, peguem uma folha e anotem, façam perguntas para si mesmos. Quais medo eu tenho? O que eu não estou fazendo que eu não cheguei no meu potencial que eu tenho? Eu poderia estar vendendo para muitos clientes, eu poderia estar desenvolvendo muitas habilidades, fazendo tal coisa, gravando os meus vídeos para o YouTube, canal Dark, sei lá o que você se propôs a fazer. Faça perguntas, o porquê que você, tendo conhecimento, não está fazendo o que precisa ser feito. É o medo que está te impedindo? É o medo de ser julgado? É o medo da influência de outras pessoas? É o medo das emoções de outras pessoas? Como elas vão reagir? É a timidez? Ou está te faltando ainda conhecimento? Precisa aprender um pouco mais, ter mais segurança daquilo que você está falando? Então, faça essas perguntas para si mesmo e você vai encontrar o seu medo, a sua timidez e o que você precisa fazer. Ao você identificar, não, eu tenho medo, eu tô procrastinando, não consigo gravar vídeo, já cheguei a essa conclusão que eu tô nessa, né? Mas eu tô trabalhando isso e vou gravar os meus vídeos. Tô desenvolvendo calendário editorial e tudo mais, vai sair. Mas eu tô trabalhando isso. Identifique, né, o seu equilíbrio, veja o que você tá precisando. Não, Cris, eu sou tranquila, eu gravo um vídeo de boa, faço tal, mas eu tenho receio de postar. Eu posto, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém faz nada. E às vezes a gente está muito envolvida nessa cobrança de métricas, né? E não percebe que tem pessoas que tá vendo o teu conteúdo, ela não reagiu naquele momento, mas aquilo já trouxe uma clareza. Opa, essa pessoa tem alguma coisa que eu não sei e tá falando ali. Entende? Então isso vai levar tempo. Quanto mais vídeos você fizer, mais você vai aprender. Quanto mais apresentações você fizer, melhor você vai ficar. Tudo que você fizer mais vezes, que você dominar a habilidade e colocar em prática, vai ser muito bem feito. Eu quero só passar aqui agora pro finalmente. Eu não estou conseguindo passar minha tela pro final. Deixa eu só verificar aqui se eu consigo abrir a tela. Ou passar para frente. Isso não está me dando de opção mais. Sabe aonde que eu posso arrumar? Acho que se você fechar a apresentação do Canva, ele vai mostrar para você os slides de novo. Ah, entendi. Apareceu agora, né? Isso, apareceu. Foi. E hoje, o que a Cristiane tem medo e vergonha? Eu acredito que é o que vocês deviam levar para a vida de vocês hoje e falar assim, um dia, numa noite de segunda-feira, eu ouvi uma doida no início do ano falando que eu não preciso ter medo, não preciso ter timidez. Não, eu posso tê-los, mas eu posso trabalhá-los. E eu hoje tenho vergonha e medo de ver o dinheiro voando. É resultado. Todos nós queremos resultados. E para você vender, Cris, mas eu não sou vendedor. Não, todos nós somos vendedores. Nós vendemos qualquer coisa. Nós vendemos serviço, nós vendemos a empresa que trabalhamos, nós nos vendemos numa reunião para um emprego, né? A gente vai falar, claro, vamos falar do que nós somos bons. E tudo isso vai impactar também aonde? Não só no emocional. Vamos ser realistas, vai impactar no dinheirinho voando do bolso. E eu acho que é o medo maior que eu tenho hoje. Hoje eu não tenho medo.
Posso ser julgado, pode falar, eu não ligo. Eu aprendo com aquilo, eu vou em frente e vou procurar melhorar. E eu trago aqui para vocês hoje um pouquinho sobre mim. A minha missão é realizar sonhos financeiros do máximo de pessoas possíveis. Cris do céu, tu tá falando sobre mentalidade, tu vem me falar de sonho financeiro? Eu não sou hipócrita, acabei de dizer que eu não tenho vergonha de ganhar dinheiro, tenho medo de eu perder e sair voando. Outra fase do meu livro. A mentalidade muda o mundo ao seu redor. Opa, como assim? Peraí. A mentalidade muda o mundo ao seu redor. Quer dizer que eu tenho o poder de mudar a minha realidade com a minha mentalidade. E a mentalidade, ela é um campo que ela abrange muitas coisas. É a aplicação do chá. É o conhecimento, é a habilidade e a atitude que eu vou ter em relação com qualquer aprendizado que eu quero ter para a vida. Tudo que eu colocar para fazer e eu usar essa fórmula, ela vai ser aplicada, eu vou mudar a minha realidade, eu vou ter lá a questão do meu potencial, porque eu vou estar evoluindo, conhecendo outras pessoas, vendendo mais, outras pessoas reconhecendo que o meu produto é bom e por assim vai. A minha visão hoje é pessoas com inteligência emocional. E eu penso assim, que a inteligência emocional hoje, ela está muito falsificada no nosso meio digital. As pessoas confundem muito as coisas. Só que as que entendem o que realmente querem, não, eu quero ser médico. Então vai fazer a mesma coisa do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Mas as pessoas hoje, elas são tão hipócritas a ponto de ficar se enganando, de se emocionar com frases, se emocionar com textos, com livros, com filmes, com isso, com aquilo. Mas por quê? Porque ela parou na parte da mentalidade, ela está absorvendo coisas, não está criando habilidade, muito menos colocando em prática. E a inteligência emocional hoje, ela é o começo disso, ela é você entender que nós somos seres emocionais e que nós precisamos nos desenvolver. E isso é uma visão que eu tenho que todo ser humano deveria ter, né? A minha missão hoje, além de realizar sonhos das pessoas, porque eu tenho uma ferramenta para isso, para ajudar outras a fazerem transformações na sua realidade, assim como eu estou fazendo em muitos já e na minha, eu quero transbordar, né? Mas a minha visão é que as pessoas tenham realmente inteligência emocional. Não é emocional de mexer, emocional de fazer chorar, de triste, de apelar para o vitimismo, que a gente tem visto muito posts assim, é pessoas se vitimizando, é pessoas ostentando, é tanta coisa que a gente acaba consumindo que a gente às vezes até se esgota. Fala assim, não, eu acho que não é bem isso. Então, a inteligência emocional é você entender que você precisa se desenvolver, você precisa perder o medo, você precisa lidar com a timidez. Você vai deixar de sentir medo ou timidez? Provavelmente não nas primeiras vezes. Mas quanto mais você for avançando, começar com as pequenas atitudes que eu mencionei, você vai conseguir construir habilidades para isso. E falando nisso, sobre mentalidade, eu vou colocar para vocês, depois ali vou passar para colocar esse link aqui. Eu tenho um compilado de livros de PDF com mais de 100 livros. Cris, pelo amor de Deus, não vai dizer que você leu todos. Confesso, pequei, sim, fiz isso. Tirei muitos aprendizados de livros, muitos mesmos. E a minha pandemia eu poderia ter passado chorando quando perdi meu emprego lá no hospital. Que eu fui com 100, no mesmo dia para a rua. Cris, no hospital, sim, hospital particular. Muitos setores fechou que não podia fazer cirurgias eletivas. O que eu fiz? Fui ler, fui estudar e me desenvolver para poder cada vez mais estar fazendo diferença e aplicando a minha visão na vida das pessoas. Um livro que eu recomendo para vocês, que eu não sei se vocês têm ou se vocês quiserem pegar, né, de repente uma indicação com quem tem, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro ele traz uma boa aplicação prática para você lidar com a questão da timidez e do medo, e ajudar muito em todos os aspectos dessa questão do comunicar mesmo. Daquilo que você se propõe a fazer, de que você se propõe a ter visão e expor no mundo. Isso é muito importante. Esse drive meu,
eu vou apenas adicionar ali o e-mail de quem quiser ele. Hoje eu estou passando ele apenas por R$19,90. Por que tem custo, Cris? São muitos PDFs, inclusive, todo dia, quando eu compro lá, eu li e tal, eu vou lá e adiciono no Drive. Então, você vai ter acesso vitalício, enquanto você quiser, tiver o e-mail, você vai estar vendo lá. E hoje, inclusive, vou colocar mais 2 livros lá. Um livro que eu queria muito em PDF, que eu consegui, é o Spin Selling, que muita gente hoje precisa, né, ler, e ele realmente é um livro incrível. E eu achei muito importante ele também estar nesse meu drive aí, com esse compilado. E além do livro, eu tenho muitos e-books que eu consumi ao longo do tempo e eu fui guardando eles, né? Eu tenho e-book quase que para um monte de coisa. Então, eu acredito que tem bastante conhecimento. Então, primeira coisa, conhecimento do nosso chá. Tem muito conhecimento em livros, gente, muita coisa. Muita gente que é grande hoje começou aplicando através de livros. Cris, eu não tenho hábito de leitura, é difícil. Começa lendo 5 páginas por dia. Faça isso, sente, anote. Hoje eu li 5. Faça um diário. Cris, eu ainda tenho medo e tenho timidez. Vou ler esse livro que você indicou, parece ser interessante. Trabalhe o teu conhecimento para linkar, para você desenvolver a habilidade de falar também. Isso é muito importante. As perguntas que geralmente as pessoas têm, né, sobre a gente quando vem a gente pela primeira vez, sei que às vezes dá uma curiosidade, mas quem é a Cris, o que ela faz, de onde veio, para onde vai, né? Qual o seu sonho, qual a sua ambição? Eu poderia ter feito um slide aqui com um compilado de coisas. Eu poderia expor os trocentos certificados e coisa errada, mas eu não gosto disso, porque eu prefiro não aparecer, inclusive. Gosto de falar e comunicar, mas não gosto de dar credenciais, embora eu as tenha. Por quê? Porque eu quero me relacionar com pessoas comuns. E pessoas comuns têm dificuldades de ouvir especialista, porque se especialista fosse bom, todo mundo ia no psiquiatra, todo mundo ia no terapeuta, todo mundo ia no psicólogo, certo? E não é isso. Eu quero alcançar as pessoas que estão inertes, né? Na internet, na minha rede de relacionamento, na minha rede de network. Eu quero influenciar as pessoas. Mas como? Através do meu conhecimento, trazendo através de palestras, através de reuniões. Hoje eu participo de eventos presenciais, gosto muito. Senti muito falta deles na pandemia. E esse ano tem muitos que eu vou participar, que eu vou palestrar também. Mas eu gosto disso. Eu gosto de contato com pessoas linha horizontal. Somos todos iguais abaixo do Criador. Não tem por que ser especial. Ninguém é especial. Todos nós temos potencial de crescimento, potencial de ser mais do que somos. E eu hoje estou aí caminhando, né? Fazia meus 36 anos. Como eu falei para vocês, tenho uma filha de 17, um filho de 8. Casei muito nova. Comecei a me desenvolver muito cedo na parte de comunicação por gostar de cantar, por gostar de falar, por gostar de pregar na igreja. Eu comecei assim. E fui indo, comecei a fazer palestra para jovens, depois fui para mulheres e fui procurando mais conhecimento e cheguei aqui onde estou hoje. Hoje, para vocês, o que eu faço? Por que eu falei a questão financeira? O que eu faço hoje? O que a Cris faz hoje? Estou arrumando meu Instagram, inclusive, para isso, porque por muito tempo eu evitei falar desse meu serviço em rede social. Eu preferia marcar uma reunião com a pessoa e vender. Estava tudo certo para mim. Só que chega um ponto que você precisa meio que escalar, né? Você precisa entender o seu verdadeiro propósito. E o meu é de trazer transformação. Não só de mentalidade. Porque eu posso te falar N coisas para melhorar a sua mentalidade. Mas a aplicação do chá é com você. Mas se eu tenho um caminho que te ajuda a chegar a ter uma segurança financeira, e eu sei, e eu já fiz esse caminho, e eu não vou transmitir, não faz sentido, certo? E o meu sonho, como eu já falei também, a minha ambição, eu já falei, eu não gosto de ver dinheiro voando, porque eu não sou boba, né? Então, hoje, o que eu faço paralelo a esse meu aprendizado de coisas, né? E palestras e tal? Hoje, eu trabalho também como indicadora de consórcio. Eu trabalho com uma empresa grande, conhecida no mercado, a primeira do Brasil, inclusive. E hoje tem consórcio para tudo, gente. Para casar, para fazer festa de 15 anos, para tudo. E eu gosto muito do produto, porque eu consumidor do produto há 10 anos. Eu consegui de uma maneira que ninguém me ensinou a entender que eu precisava investir em mim, mas que eu também precisava trazer uma segurança para minha família, ter um imóvel próprio, né? E continuar investindo. E eu descobri uma fonte também de renda. Descobri que também com o consórcio você
fazendo uma carta você consegue vender e colocar dinheiro no bolso. E, inclusive, encontrei até um vídeo do Marcelo semana falando sobre isso, eu não fazia nem ideia. Eu acho que ele fez primeiro dinheiro com o consórcio, depois ele foi vender na internet os cursos dele. Mas, enfim, isso é assunto para outro dia. Então, essa sou eu, né? Termino aqui a minha apresentação. Eu espero que, no eu falar aqui, claro, isso não é um bate-papo de pergunta e resposta, porque eu não abri esse espaço para vocês. Por quê? Porque, primeiro, precisa absorver. A habilidade do chá você só vai criar quando você entender que você precisa fazer aplicação. Você precisa ter um conhecimento prévio de alguma coisa, fazer acontecer através da habilidade e trazer uma aplicação pausável, plausível. Você vai ter um embasamento para isso. Então, o medo e a timidez, eles podem ser vencidos sim com conhecimento também. São ferramentas poderosas para nos ajudar a estar diante de uma plateia de milhares de pessoas, a sua perna mesmo tremendo, você dá o seu melhor, né? E a motivação é o que nos move. Os seres humanos somos movidos por motivação. Pergunte para si mesmo hoje, qual que é a sua motivação? Procure identificar o seu medo. As crianças lá do filme do Harry Potter estavam com o bicho-papão no guarda-roupa, cada um tinha o seu, né? Procure o seu bicho-papão. Torne-o engraçado. Desfaça, desconstrua ele na sua cabeça. Traga ele para uma realidade diferente. E você vai ver que a mudança vai começar a acontecer. A aplicação para vocês hoje, a minha dica é exercício de visualização. Ah, Cris, isso é técnica de coach, isso é técnica de terapeuta. De certa forma é, porque descobriram que realmente pela neurociência, né, que o poder da nossa mente ele é tão grande que a gente, ao querer visualizar coisas, elas acontecem, mas também a gente consegue mudar a mentalidade através da visualização. É uma coisa que a gente tem. Então, por que não usar? Se imagine em público. Pega a escova, né? Muitos começam, às vezes, na frente do espelho com uma escova de cabelo na mão, ensaiando um discurso, ensaiando uma apresentação, ensaiando uma fala, um script de venda, o que for. Mas começa fazendo aos poucos, faz todo dia um pouco. Tire tempo para isso. Se realmente a timidez e o medo está te travando para ter comunicação, está te travando em alguma outra área da sua vida, tire um tempo para isso. Faça o poder da visualização. Se imagine na frente daquela pessoa que você quer comunicar. Se imagine diante daquela plateia. Se imagine diante de uma faculdade fazendo uma apresentação. É se colocar na situação. Cris, e se o medo me paralisar? Aí você precisa de ajuda de um bom profissional. Mapeie as suas dificuldades. Desenhe. Gente, a gente, às vezes, o óbvio precisa, sim, ser dito. E, às vezes, a gente deixa o óbvio passar. Às vezes, é entender qual que é a minha dificuldade. Tá, eu não estou conseguindo cliente. Mas eu não estou conseguindo cliente porque meu produto é ruim? A minha captação é ruim? Eu também sou gestora de tráfego. O meu tráfego não está bem segmentado? O que está acontecendo? Ou é porque chega na hora de eu ligar para o cliente, eu travo porque eu não consigo falar com o cliente. Eu não consigo marcar aquela reunião que eu quero marcar. Eu não consigo apresentar o meu produto de uma maneira que eu apresento para uma pessoa pessoalmente. É uma dificuldade minha. Então, eu acredito assim, que o chá, ele é uma ferramenta poderosa, aplicação para tudo na nossa vida. Eu agradeço a vocês que estiveram aqui comigo nessa apresentação hoje. Eu, apesar de ser faladeira, adorar falar e sempre buscar conhecimento, hoje eu tenho muita dificuldade na minha fala. Às vezes eu meio que engasgo, às vezes eu meio que paro. Por quê? Eu tenho um diagnóstico médico, eu tenho um calo na corda vocal. Tu imagina uma pessoa que ama falar como eu, para multidões, cantava inclusive, né? Hoje, ter esse problema de saúde que não dá para ser operado no local que eu tenho. E às vezes eu tenho que tomar uma água, às vezes parece que a minha voz sai trêmula, parece que às vezes as palavras se misturam por essa minha dificuldade. Mas eu entendi que a minha dificuldade não pode me parar. Então eu vou continuar fazendo como eu estou fazendo, dando o meu melhor, transmitindo conhecimento. E sim, o conhecimento ele pode mudar o nosso mundo. Era isso que eu tinha para transmitir para vocês hoje. Muito bom, Cris. Olha, foi um prazer receber você aqui hoje, tá? Gostei demais da sua aula, fiz bastante anotação aqui. Que bom. A aula foi gravada, tá? Eu queria só perguntar pra você se eu posso disponibilizar essa aula pro pessoal que não pôde comparecer. Eu ia te perguntar se você
você ia gravar mesmo, se você quiser mandar para mim, eu também vou agradecer. Pode deixar. Beleza, então, ó, gostei muito de receber você aqui, a aula foi espetacular. E queria agradecer também ao pessoal que compareceu hoje, né? Foi muito bom ter todo mundo aqui. Aqueles que conseguiram, né? Porque às vezes a gente sabe. Sim. A vida nossa hoje em dia está muito corrida para tudo. Mas haverá outras oportunidades. Se você vai disponibilizar, é interessante a gente falar aqui agora nesse momento, para você que está assistindo depois, faça os exercícios, né? Procure aplicar isso, que vai funcionar igual se você estivesse na aula ou não. E isso que é o mais legal, que a gente tem hoje, essa ferramenta de gravar, né? É, realmente fenomenal. Então, acho que é isso que eu tenho pra dizer hoje. Cris, vou te liberar, tá? Mais uma vez, muito obrigado por liberar um tempinho pra vir falar com a gente. Totalmente pra todos. Pessoal, obrigada. Boa noite.